Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos início ao estudo da eletrólise. Nas aulas anteriores já iniciamos o estudo dos processos e das transformações eletroquímicas, como por exemplo, do que acontece no interior de uma pilha e de uma bateria. A pilha e a bateria são dispositivos que convertem energia química, energia que está presente nas substâncias, em energia elétrica, por meio de um processo espontâneo. A eletrólise vai fazer justamente o contrário. Por meio de um processo forçado, vai pegar a energia elétrica e converter em novas substâncias, ou seja, em energia química. A eletrólise tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Ao longo dessa playlist, a gente vai estudar algumas, como por exemplo na metalurgia, ao converter minérios em metais, como por exemplo na galvanoplastia, que é um procedimento que serve para formar uma película protetora de um metal sobre outro para impedir a oxidação daquele metal, ou até mesmo na purificação de metais. Existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Nós começaremos essa aula a estudar a eletrólise ígnea. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta. Para a gente fazer uma eletrólise, ou seja, usar a corrente elétrica, usar a eletricidade para gerar novas substâncias, a gente tem que fazer eletrólise sempre de um material que apresente íons livres. A gente já estudou em playlists anteriores, como por exemplo das ligações químicas, que para a gente ter íons livres, ou a gente tem que pegar um composto iônico e dissociá-lo por meio do aquecimento até ele fundir, ou a gente tem que pegar um composto iônico ou mesmo um composto molecular que ionize e colocar em contato com a água. Por isso que existem dois tipos de eletrólise, a ígnea e a aquosa. A eletrólise ígnea é aquela que a gente vai fazer com um material fundido, ou seja, a gente vai derreter o material para depois realizar a eletrólise. Então vamos anotar aqui, ó, a eletrólise ígnea, ela é sempre realizada com o material que vai sofrer o processo eletrolítico fundido, derretido no estado líquido. Existem várias eletrólises. Eu vou fazer aqui, para a gente começar, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que é a eletrólise que mais cai nos exercícios. Mas se você entende como realizar a eletrólise ígnea do NaCl, do cloreto de sódio, você realiza de qualquer outra substância seguindo sempre o mesmo raciocínio. Então a gente vai iniciar hoje a nossa aula falando sobre a eletrólise ígnea do NaCl. A gente sabe que o NaCl é mesmo um composto iônico, afinal é um sal formado por um metal e por um ametal. Todo composto iônico é sólido, não tem como fazer eletrólise de uma substância sólida, porque ela, nesse caso aí, não conduz eletricidade. Por isso que a gente precisa ou fundir ou colocar na água. Nós vamos fazer eletrólise ígnea. Então, o primeiro processo que a gente vai realizar, qual é? A gente vai fazer a fusão do NaCl. Então, vamos colocar aqui essa reação, pessoal, a reação de fusão da substância que vai sofrer eletrólise, que no caso é o NaCl. Então, a gente pega o NaCl, que é sólido, à temperatura ambiente, e provoca um aquecimento. Lembra que esse triângulozinho em cima da seta significa aquecimento. Um aquecimento tão intenso que o NaCl, o sal de cozinha que é sólido, vai derreter. É estranho pensar, né? O sal de cozinha derretendo, mas ele vai derreter, porque eu vou atingir a temperatura de fusão dele. Ao derreter o cloreto de sódio ou ao derreter qualquer composto iônico, acontece a dissociação dos íons. Então eu vou ter a liberação do íon Na+, porque o Na está na família 1A, então ele tem carga mais 1, e do Cl-, os dois agora no estado líquido. Estão vendo que aqui no canto esquerdo tem uma cuba
ou seja, um recipiente que é onde a gente vai fazer elettrólise. O recipiente onde acontece a eletrólise a gente chama de cuba eletrolítica. Então, nessa cuba eletrolítica, o que a gente tem? O NaCl, vejam, líquido. Que estranho, não é? Mas a gente derreteu o NaCl. Então, aqui dentro desse recipiente, concordam comigo que está cheio de Na+, e de Cl-. Dentro desse recipiente está cheio de Na+, e de Cl-. Agora eu vou iniciar a eletrólise. O que é eletrólise, galera? Eletrólise é agora eu pegar corrente elétrica e colocar nessa mistura de íons, onde está o Na+, e o Cl-. Como que eu coloco energia elétrica ali? Agora a gente vai usar uma pilha, usar uma bateria, usar alguma fonte de tensão para colocar ali dentro corrente elétrica. Então, o que eu vou fazer aqui? Muita atenção. Eu vou pegar 2 eletrodos. Vamos supor que sejam eletrodos inertes, por exemplo, de platina. O que são eletrodos inertes? Eles vão entrar ali só para conduzir eletricidade. Esses eletrodos não vão nem corroer, nem reduzir. Eles só vão conduzir eletricidade, porque quem vai sofrer as reações de oxidação e redução são os íons que estão dentro da minha cuba. Então, eu pego um eletrodo e pego um outro eletrodo aqui. Esses 2 eletrodos, vejam, eles estão ligados por um fio. E esse fiozinho tem que estar ligado a alguma fonte de tensão elétrica, algum dispositivo que gere eletricidade, como, por exemplo, uma pilha. Então, vamos supor que aqui a gente tem uma pilha. Olha que interessante, agora a gente está usando a pilha para gerar eletricidade. A gente não está vendo o funcionamento de uma pilha agora, a gente está usando a pilha, que é uma fonte de tensão, beleza? A gente sabe que a pilha é formada sempre por um polo negativo e por um polo positivo. Vamos supor que nessa pilha o nosso polo negativo esteja aqui e o polo positivo da pilha esteja aqui. Vamos iniciar a nossa eletrólise. Afinal, eu tinha lá dentro da cuba Na+ e Cl- e agora eu estou colocando corrente elétrica. Vocês sabem o que vai acontecer quando eu coloco energia elétrica em uma solução ou numa mistura de íons? Os íons, como eles têm cargas, eles começam a migrar para os eletrodos. Olha que interessante. O eletrodo que é negativo, que no caso aqui é da esquerda, ele começa a atrair os íons positivos que estão lá na minha cuba. Então, os íons Na+, eu já coloquei ele aqui para o lado esquerdo para ficar mais fácil de eu desenhar. Mas os íons Na+, eles começam a migrar para o eletrodo negativo. Lembra, o positivo atrai negativo, o negativo atrai positivo. Já os íons negativos, que eu vou circular aqui em verde, que nesse caso é o Cl-, eles tendem a migrar para onde? Para o eletrodo que é positivo, que no caso aqui está à direita. Tão lembrados lá da pilha que a gente chamava e a gente usava uma regrinha para memorizar o que acontece na pilha, e a regrinha era mais grau menos? Aqui na eletrólise a gente tem uma modificação. A modificação é no sinal. Então a gente vai usar o mesmo anagrama, mas a gente vai chamar agora de menos grau mais. A única diferença da pilha para a eletrólise é na polaridade, ou seja, quando eu estou trabalhando com pilha, a gente usa o mais grau menos. Aqui a gente usa o menos grau mais. Vamos lembrar o que significa esse mais grau menos, esse menos grau mais? O Czinho a gente sabe que significa, deixa eu trocar a cor aqui para ficar melhor, cátodo. E o Rzinho a gente sabe que significa reduz. Olha isso, na pilha o cátodo era quem sofria redução. Aqui não vai mudar. No cátodo vai continuar acontecendo redução. A única diferença é que agora o cátodo é o polo negativo dessa eletrólise, enquanto na pilha é o contrário. O Azinho que eu coloquei aqui significa ânodo. Lá na pilha e na eletrólise também é lá no ânodo onde acontece oxidação. A diferença é que agora o ânodo na eletrólise é o polo positivo. Então, pessoal, a gente pode anotar aqui, ó, que à esquerda, se eu falei que é o polo negativo e o negativo é o cátodo, a gente pode dizer que nesse lado aqui a gente tem o cátodo.
Do lado direito, que tem o polo positivo da nossa eletrólise, a gente pode dizer que é o ânodo. Por que eu estou colocando esses nomezinhos aqui? Porque se você quiser, você pode memorizar também da seguinte forma. Estão vendo que quem migrou para o cátodo foi o Na+? Olha lá, os íons positivos migraram para o cátodo. Os íons positivos não são os cátions? Então não esqueça, os cátions na eletrólise sempre migram para o cátodo. Enquanto os ânions, no caso aí o Cl-, migrou para o ânodo. Então a gente pode dizer que os ânions sempre migram para o ânodo. Então vamos colocar aqui, ó, no cátodo migram os cátodos, os cátions. Migram os cátions. Lá no ânodo, que é o polo positivo, vão migrar os ânions, que são íons de carga oposta, carga negativa. Então, aqui migram os ânions. Beleza. Então, não esqueçam, numa eletrólise, o que acontece? Primeiro, na ígnea, eu faço a fusão do material, vai gerar íons positivos e negativos. Os íons positivos migram para o cátodo, os íons negativos migram para o ânodo. Agora vem o lance importante. O que acontece no cátodo e o que acontece no ânodo? Então, vamos escrever aqui embaixo da reação de fusão o que vai acontecer no cátodo e o que vai acontecer no ânodo, que normalmente é o que é cobrado nos exercícios de eletrólise ígnea. Bora lá! Quem migrou para o cátodo foi o cátion. O cátion aqui é o cátion Na+. Quem migrou para o ânodo foi o ânion, que é o Cl-, o íon negativo. No cátodo acontece redução, CRAL, cátodo reduz. O que é reduzir mesmo? Receber elétrons. Então o Na+, ele vem aqui no cátodo para receber elétrons. A pergunta é, quantos elétrons ele tem que receber? Se a carga dele é +1, ele tem que receber só um elétron. Se a carga dele fosse +2, ele teria que receber 2 elétrons. Por quê? Porque na eletrólise, os íons vão para os eletrodos para descarregar, ou seja, para perder a sua carga, para virar uma substância simples com carga nula, com NOx zero. Então vejam, o Na positivo ele vai receber um elétron só. Quando ele recebe um elétron, ele vira o quê? Na zero. Ele era +1, ele recebeu um elétron, ficou zerado. O Na positivo a gente sabe que é líquido, não é? Porque a gente estava no estado fundido. Só que quando o Na líquido positivo recebe um elétron, ele vira o Na zero. E o Na zero a gente já estudou que é o metal sódio e não o íon sódio. O metal sódio é sólido, como todos os metais, exceto o mercúrio. E no ânodo? O que vai acontecer no ânodo, pessoal? No ânodo vai acontecer oxidação, doação de elétrons. Então, o Cl- ele tem que agora doar elétrons. Quantos elétrons ele tem que doar? Também para descarregar, para perder a sua carga. Se ele está com uma carga negativa, -1, basta ele doar um elétron que ele já zera. Concordam? Porque se ele doar esse excesso de carga negativa, ele já fica zerado. Concordam? Problema aqui, muita atenção no ânodo. Quem que eu formei aí? O cloro. O cloro é um metal? Não, não é igual ao sódio. O sódio lá em cima é um metal, mas o cloro é um ametal. E a gente já estudou na nossa aula de reações de deslocamento que o cloro, como ele é um ametal, ele não fica na sua forma atômica. Um átomo de cloro, ele fica na forma de uma molécula de Cl2. Então eu não posso esquecer que no ânodo não forma Cl, forma Cl2. Só que se são 2 cloros, aqui eu tenho que colocar um 2zinho na frente da reação para balancear também. Só que se eu coloco um 2zinho aí, eu fiquei com 2 cargas negativas, então eu tenho que colocar um 2 na frente dos elétrons para também zerar. Vamos colocar os estados físicos. No Cl- é líquido e o Cl2 é um gás. Assim como o H2, o O2, o N2 são gases, o cloro também é um gás. Acabou, galera. Essa é a eletrólise ígnea do NaCl. Quando você pega o NaCl, derrete e depois coloca eletricidade, você consegue formar 2 produtos nessa reação. O sódio metálico, que eu estou circulando aqui, e o cloro gasoso. O que nós podemos fazer agora, se for pedido no exercício, é escrever equação global. A equação global
é diferente lá da pilha que a gente soma só a reação do cátodo e do ânodo. Aqui a gente também soma a primeira equação, que é a de fusão. Então a gente vai somar as 3 reações para chegar na equação global. Deixa eu tirar esses círculos aqui do sódio e do cloro para ficar mais fácil na hora de somar. Então vamos somar essas 2 reações. Deixa eu colocar um risquinho aqui. Vamos chegar então agora na nossa equação global. Então, lembrados que na pilha a gente só soma reações caso a quantidade de elétrons seja a mesma. A gente não pode somar o cátodo e o ânodo se a quantidade de elétrons doada não for a mesma que a recebida. Como na reação do ânodo eu tenho 2 elétrons e na do cátodo eu tenho um só, eu vou precisar multiplicar essa reação aqui por 2. Beleza? Vai ficar assim, ó, 2Na+, 2 elétrons e 2 sódios. Lembrando que só estou multiplicando por 2 para chegar na global. Se eu não pedisse a equação global, não era necessário. Só que agora, a primeira reação, a gente também vai ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque se eu multiplico ela por 2, eu consigo ficar aqui do lado direito com 2Na+, e com 2Cl-. E aí eu consigo simplificar tudo que eu preciso, quer ver? 2Na+ com 2Na+. 2Cl- com 2Cl-. Os 2 elétrons têm que ser cancelados com os 2 elétrons. E aí a gente chega na nossa equação global, que é a equação 2 mols de NaCl sólido em eletrólise ígnea gera 2 sódios, 2 mols de sódio metálico, mais 1 mol de cloro gasoso. Se você voltar aí na equação global que eu acabei de mostrar para vocês, o que você vai perceber? Que na eletrólise ígnea, a gente pega uma substância composta, no caso foi o cloreto de sódio, que é o NaCl, e gera as substâncias simples que a formam. Os cloretos de sódio não é formado por sódio e por cloro? Qual é a substância simples que a gente conhece de sódio? É o sódio metálico. Qual é a substância simples que a gente conhece de cloro? É o cloro gasoso, que foram os 2 produtos dessa eletrólise. Então, para você conseguir decompor o NaCl na sua substância simples, por processo eletrolítico, ou seja, pela corrente elétrica, isso é possível. Lembrando que são processos de oxirredução, reações de oxidação que acontecem no ânodo e reações de redução que acontecem no cátodo, só que por um meio forçado. Se a gente não coloca energia elétrica, essa reação não acontece. Eu quero mostrar para vocês na sequência mais um exemplo de eletrólise ígnea, para que vocês percebam que a partir do momento que vocês entendem uma eletrólise ígnea, vocês fazem qualquer outra. Vamos lá? Vamos fazer agora a eletrólise ígnea da bauxita. A bauxita é um minério de onde a gente extrai o alumínio. A bauxita ela é composta principalmente por Al2O3, o óxido de alumínio, que é o principal minério de onde se extrai o alumínio. Vamos realizar essa eletrólise ígnea, mas agora eu não vou ficar desenhando a cuba eletrolítica nem nada. Vamos fazer já o processo, as reações e chegar na equação global. Se a gente vai fazer uma eletrólise ígnea, o que é o primeiro processo que a gente deve fazer? Um processo de fusão desse minério. A gente vai ter que pegar o Al2O3 e realizar uma fusão, ou seja, ele está sólido e a gente vai, por alguma forma, derreter esse material. Quando a gente derrete o Al2O3, ele se dissocia. Nessa dissociação, a gente tem a formação do íon alumínio com carga 3+. Lembra que o alumínio tem carga fixa? Se você não lembrar, olha esse 3zinho aqui embaixo do oxigênio. Ele desceu do alumínio. Enquanto o oxigênio geralmente tem NOx 2-, e nesse caso tem. Vejam esse 2zinho aqui embaixo do alumínio, desceu do oxigênio. Lembrando que se eu fundir, agora esses íons estão no estado líquido, só vamos balancear essa equação. Se a gente tem 2 alumínios na esquerda, 2 na direita. Se a gente tem 3 oxigênios na esquerda, 3 na direita. Já temos nossos íons lá dentro da cuba eletrolítica, o alumínio 3+, e o O2-. O que a gente vai fazer agora? Colocar uma fonte de tensão por meio de eletrodos ali. Vamos supor que nesse caso os eletrodos sejam inertes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um eletrodo, que a gente conhece como cátodo ali dentro, e um eletrodo que a gente conhece como ânodo. Se você quiser lembrar, na eletrólise é menos CRAU+, então o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Quem migra para o cátodo? Os cátions. Quem são os cátions dessa transformação?
O cátion, na verdade, é o Al3+. Então, o cátion alumínio chega lá no cátodo. O ânion migra para o ânodo, então o ânion O2- vai migrar para o ânodo. Vamos pensar um pouquinho. CRAL, o que acontece no cátodo? Redução. Cátodo reduz. O alumínio chega no cátodo para receber elétrons. Quantos elétrons o alumínio 3+ tem que receber para descarregar? 3. Porque se ele está com 3 cargas positivas, ele precisa receber 3 elétrons para zerar. Pronto, o alumínio zerou. Como o alumínio é um metal, ele pode ficar assim nessa forma metálica mesmo. Então é só você falar que ele está no estado sólido. Essa é a reação de redução do íon alumínio. Já no ânodo, ocorrerá oxidação, doação de elétrons. Os elétrons têm que estar do lado de lá da seta, do lado direito. Quantos elétrons o O2- tem que doar? 2. Porque ao doar 2 elétrons, o que acontece com ele? Ele zera. Só que o alumínio, ele pode ficar na forma metálica sozinho, já o oxigênio não. Afinal, o oxigênio é um ametal. E os ametais, quando se formam na eletrólise, formam-se na forma de uma molécula. Por isso que forma aqui o O2, que é um gás, famoso gás oxigênio. Só que se eu coloquei um 2 no oxigênio, eu preciso colocar um 2 aqui na frente para balancear. Beleza? Só que se eu coloco esse 2 aqui, 2 vezes 2 menos, eu fico com 4 cargas negativas. Então aqui eu vou apagar esses 2 elétrons, vou multiplicar por 2 e vou ficar com 4 elétrons. Essas são as reações que acontecem na eletrólise ígnea da bauxita. Quais foram os produtos dessa eletrólise? Fala para mim. Formou o alumínio metálico e formou o oxigênio gasoso. Olha lá o que eu falei. Lembra que na eletrólise a gente tem uma aplicação muito importante que é na metalurgia? A gente pega o minério e consegue gerar o metal. Olha isso, por meio da eletrólise a gente consegue transformar o óxido de alumínio, que é o principal componente da bauxita, em alumínio. Essa é a função da metalurgia, não é mesmo? A gente tirar dos minérios, extrair do minério o metal que vai ter alguma aplicabilidade, como matéria-prima, na indústria, seja onde for. E se eu quisesse escrever equação global? É raro eles pedirem equação global, galera, numa eletrólise. Na pilha se pede bastante, mas na eletrólise é raro. Mas se pedisse, vamos fazer? Então eu vou apagar esses círculos que eu fiz aqui para ficar mais fácil da gente escrever a equação global. Para a gente poder escrever a equação global, o que é a primeira coisa? A gente tem que ter a mesma quantidade de elétrons na redução e na oxidação. Na redução eu tenho 3 elétrons, na oxidação eu tenho 4, não está batendo. Então eu vou precisar multiplicar a reação de baixo por 3 e a reação de cima por 4. Porque aí eu vou ficar com 12 elétrons nas duas reações e assim poder cancelar. Então, vamos lá. Se eu multipliquei a reação de cima por 4, vai ficar 4 alumínios 3+. Aqui vão ficar 12 elétrons e aqui vão ficar 4 alumínios. Se a reação de baixo eu multipliquei por 3, 3 vezes 2, vou ficar com 6 oxigênios. 3 vezes 4, 12 elétrons. 3 vezes 1, 3. Fala para mim, a primeira reação eu preciso multiplicar por algum valor? Vou precisar multiplicar por 2. Por que por 2? Porque ao multiplicá-la por 2, 2 vezes 2 aqui dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Aí eu consigo cancelar os íons também. Vejam, 4Al3+ com 4Al3+. 6O2- com 6O2- e os 12 elétrons com os 12 elétrons. E aí a gente tem a equação global da eletrólise da bauxita. 2Al2O3 sólido, que por eletrólise ígnea gera 4 mols de alumínio metálico e 3 mols de oxigênio gasoso. Vejam novamente o que a gente tem aqui, a transformação de uma substância composta, que é o Al2O3, nas suas substâncias simples, que é o alumínio e o oxigênio gasoso. Muitas vezes, aqui é só um detalhe para que você saiba, caso apareça em algum exercício, quando se faz eletrólise da bauxita, normalmente no meio industrial, se faz, ao invés de usar eletrodo inerte, se usa grafite como eletrodo. Grafite, embora não seja um metal, é um condutor de eletricidade. Só tem um detalhe aqui que é importante, eu vou anotar aqui, ó. Se for usado grafite, ou seja, carbono, né?
como eletrodo, o que acontece? Tá vendo que na eletrólise a gente tem a formação do alumínio e do O2? Quando se usa grafite, o O2 ele começa a grudar nesse grafite e se desprender na forma de CO2. Tudo bem? Então, além de formar o O2, há uma nova transformação em que o carbono reage com o O2 que foi formado lá no ânodo e se transforma em CO2. Então, o eletrodo de grafite ele começa a desgastar e com o tempo ele precisa ser alterado. Isso é só um detalhe caso apareça que o eletrodo não foi um eletrodo inerte, foi um eletrodo de grafite, mas é muito específico para o caso da bauxita. Então, pessoal, isso é eletrólise ígnea. É pegar uma substância que seja formada por íons, derreter, fundir essa substância e depois, com corrente elétrica, fazer com que os íons migrem para o cátodo do ânodo e sofram redução e oxidação. Nessa redução e nessa oxidação vão gerar substâncias simples que formavam aquela substância composta. Às vezes, quando você está prestes de resolver um exercício, não faz todo esse processo que eu estou mostrando aqui. Às vezes, se você percebe que é uma eletrólise ígnea de cara, basta você pegar a substância composta e colocar quais são as substâncias simples que a formam. Mas normalmente o exercício pede a reação que ocorre no cátodo, pede a reação que ocorre no ânodo. Aí é importante que você saiba montar. Então aqui a gente encerra a nossa primeira aula de eletrólise ígnea e na próxima aula falaremos sobre o outro tipo de eletrólise, que é a eletrólise aquosa. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!